Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão junto com a turma do Gazeta Esportiva. Maicon inicia a transição, titulares fazem trabalho regenerativo no CT e também tudo sobre a entrevista coletiva de Romeu Tuma Júnior. Vamos acompanhar aí. Se dentro de campo os ânimos se acalmaram um pouco depois da vitória sobre o Palmeiras na última quarta, os bastidores do Corinthians estão fervendo. Sábado, não amanhã, sábado da semana que vem, dia 9 de agosto, a Assembleia de Sócios vai votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo. E o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, concedeu entrevista coletiva no começo da tarde de hoje para falar desse e de outros temas. O Thiago Salazar acompanhou tudo e chega para contar para a gente. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, olha, uma entrevista bombástica do presidente Romeu Tuma Júnior, que durou mais de uma hora. A gente vai destacar aqui alguns trechos, mas eu convido já todo mundo a ler o site gazetesportiva.com, porque lá nós teremos o conteúdo na íntegra. Aqui, claro que a gente não vai poder colocar o conteúdo na íntegra, mas foi de fato uma entrevista importante, impactante, de muitos momentos até acalorados de Romeu Tuma Júnior, com palavrão e tapa na mesa. Vamos aqui a alguns temas mais sensíveis. Eu vou começar com esse que você citou, Michele, a votação do impeachment de Augusto Melo, que vai acontecer aqui, ó, atrás de mim, no Parque São Jorge, no dia 9. Ele falou sobre a possibilidade de Augusto sofrer outros processos como este, caso o associado decida pelo retorno dele no dia 9. Dá uma olhada. Vocês sabem o que vai acontecer se ele voltar? O Corinthians vai parar, que nós temos 6 processos de impeachment para votar ainda. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Qual corintiano que diz que gosta do clube que pode imaginar uma situação dessa? Ou a gente vira a página no dia 9, não esquece, fecha isso aqui e vamos embora. Ontem teve uma reunião muito grave, a pedido dele. Eu não vou falar mais sobre isso, porque senão eu não chego em casa hoje. Eu já estou ameaçado de morte em casos muito graves. Aliás, tem um inquérito, que tem uma gravação, os caras falando que vão me matar. É gente que estava fechando o patrocínio e a justiça não avança nisso. Não avança nisso. É grave. Bom, Romeu Tuma Júnior está se referindo ao caso Vaidbet, do qual o presidente afastado Augusto Melo é réu, e segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, não só por causa do desvio de dinheiro aqui, por causa da subtração de valores do Corinthians para o crime organizado, é disso que está falando o Romeu Tuma Júnior, que também falou sobre a apuração de eventuais gastos dos ex-presidentes Duílio Monteiro Alves e André Sanches, que também precisam ser apurados, porque, em tese, gastaram cartão corporativo do Corinthians para compras de bens próprios. Dá uma olhada. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Ninguém sabe como funciona. Se o Andrés gastou 10 mil reais, que ele falou, ó, gastei, estou pagando aqui. Se ele teve dolo ou não, se é uma apropriação em débito ou não, ainda que ele tenha devolvido, para expulsar o Andrés. E se for irregular, tem que expulsar mesmo. Quando o ex-presidente vai devolver os 40 milhões que o Ministério Público está exigindo que ele devolva para o clube? Nós estamos cobrando o Andrés por causa de 10 mil e tem que cobrar. Se ele estiver errado, tem que expulsar. E o cara dos 40 milhões, não. Se a gente decidir expulsar o Andrés por causa dos 10 mil que ele falou que gastou e ressarciu imediatamente quando ele soube, daqui 6 meses ele pode pedir para voltar. O que a gente vai fazer? Se o cara dos 40 milhões não for expulso? Essa frase do presidente Romeu Tuma Júnior se refere ao fato de que não há previsão estatutária que possa, entre aspas, expulsar o Andrés. Mas, enfim, daí aspas importantes de Romeu Tuma Júnior, que também fez uma revelação sobre um caso de cambismo que eu conto daqui a pouquinho, Michele. Nossa, Salazar, bom, o que vocês acharam aí das declarações que vocês gostariam de comentar? Porque
Bom, cartão corporativo, acho que tem que ter uma transparência maior sobre essa questão em todos os clubes, né? Porque todo clube tem. Porque todo clube precisa ter o cartão, acho, Extinguir o cartão é sinal que você não confia em ninguém, que ninguém pode ter, porque senão vai roubar. Não, e então precisa, às vezes, do cartão para fazer um pagamento óbvio. E tal. Não tem... Mas precisa ter um controle, uma transparência. Outra coisa, você acha que o dirigente vai pegar do bolso dele e vai pagar? Então. Não pode. Então, uma já viagem, deu erro daí. Então, o problema Como não é que está no você vai cartão. pagar uma viagem Vamos tirar o cartão. O problema não está no cartão. como é que vai o problema pagar, está nas pessoas. A hospedagem nos hotéis e tal. Então, mas essa determinação de querer E outra coisa, viu? extinguir, não existe. Ô, meu, 1 e 10 é a mesma coisa, irmão. Não fica falando, um pegou 10, o outro pegou 40. 1 e 10 é a mesma coisa, mesmo erro. Bom, Salazar, volta aqui, por favor, por gentileza. Eu vou dar um recado antes, Salazar. Eu vou dar um recado, porque o Salazar vai voltar. Cadê o Salazar? Volta aqui, Salazar, por favor. O Tuma falou também sobre ingressos, é isso? É isso, Michele. A Gazeta Esportiva revelou no ano passado o desvio de alguns ingressos do programa Fiel Torcedor para os sócios do clube. Esse caso virou um caso de polícia, um inquérito policial. E agora, com a biometria facial, a gente tem percebido na Neoquímica Arena uma discrepância muito grande sobre a renda obtida pelo clube com o público pagante. Quer um exemplo? No último jogo, Corinthians e Palmeiras, agora pela Copa do Brasil, na quarta-feira, nós tivemos 45,5 mil pagantes, certo? E a renda de mais de 3 milhões e 300 mil reais. Em novembro, a gente teve um público até superior, 46 mil, e a renda de 2 milhões e 500 mil reais. Da onde está surgindo essa diferença? Por que disso? O presidente do Conselho falou agora há pouco. Dá uma olhada. E tinha um absurdo de distribuição de ingressos de uma forma equivocada, irregular e até ilegal. 8.200 ingressos que nós detectamos que a distribuição era irregular. Cortesias que foram cortadas, 1.040. Ingressos que tinham sido excluídos do fiel torcedor, só num login, 3.998, 4.000 ingressos. Outros ingressos em várias áreas, fora do fiel torcedor, 2.500. Fiel Zone a mais, fora do contrato, 300. Distribuição de ingressos nos camarotes sem contrato, 500. Tudo fora do esquema, tudo sem receber. Você sabe o que é distribuir? 8.270 ingressos. Se eu te der na mão, você vai levar 2 anos para dar. Você não tem para quem dar. Certamente, grande parte disso é para cambismo. O Corinthians estava deixando de arrecadar 1 milhão por jogo, mais ou menos. Bom, tá aí, Michele, mais de 1 milhão por jogo, segundo o presidente Romeu Tuma Júnior. A gente está falando de 35 jogos em 2024 e mais agora os jogos aqui até o afastamento do presidente Augusto Melo, cerca de 20 jogos como mandante. É muito dinheiro que, segundo essa apuração do Conselho Deliberativo, deixou de entrar nos cofres do Corinthians e agora está na apuração interna aqui. Enfim, isso aqui é só um aperitivo. Teve isso e muito mais aqui na entrevista, mas a gente também tem que falar de futebol. Vou passar a bola para vocês, mais tarde volto para falar de Corinthians e Fortaleza, Mi. Valeu, Salazar. E aí, hein? Ingresso... São vários e vários capítulos de escândalos, um atrás do outro, que a gente vê no Corinthians. E a gente quase não tem mais o que falar. A gente lamenta e espera que as coisas sejam resolvidas o quanto antes. Porque é muito triste você ver um clube desse tamanho deteriorado internamente pelas pessoas que administram, que comandam. Sabe, é lamentável, é uma coisa constrangedora até você ver um time desse porte nessa situação assim, sabe, um time arrasado em termos de moral, em termos de postura, não tem o que falar, Paulo. Na realidade, o que mais me preocupa quando você fala sobre postura é que tem problemas que têm que ser tratados internamente. Ah, sem dúvida. E isso eu não tenho visto nesse Corinthians nesses últimos anos. Tá botando no ventilador, né? Tudo no ventilador, põe para todo mundo lá, como se nas gestões passadas não tivesse os mesmos problemas, que ele não averiguou, o Tuma não averiguou, esses problemas de ingresso já haviam acontecido. Então, cara, são coisas assim que eu espero que com tudo isso o próximo presidente possa ter noção do que está acontecendo. E não é mais um caso político dentro do Corinthians. É um momento de se profissionalizar e pôr pessoas competentes para estarem ocupando os cargos no Corinthians.
É isso mesmo. Hora de projetar uma coisa. O Corinthians se prepara para receber o Fortaleza domingo, às 16h na Neoquímica Arena. Então, Salazar, me diz uma coisa, o Timão vai poupar jogadores pensando no derby da próxima quarta pela Copa do Brasil? Vai! Acertou, Michele. Sendo bem sucinto com você, o Corinthians deve entrar em campo apenas com Hugo Souza do time titular. Os demais, todos devem ser preservados para a partida de volta contra o Palmeiras, quarta-feira, 21h30 lá no Allianz Parque, quando o derby vai definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil e quem para pelo caminho. O problema é que o time reserva do Corinthians, isso tem dado o que falar, o Corinthians tem se mostrado um time muito competitivo com todos os seus titulares em campo. Quando precisa do banco de reservas, isso tem se tornado um problema para o Dorival Júnior, que não cansa de deixar claro nas entrevistas coletivas que precisa de pelo menos 4 reforços. Muito por causa disso, porque toda vez que ele precisa revezar, mesclar, o Corinthians sofre e sofre muito. Mas a informação é de que terá de ser assim para o Corinthians chegar inteiro fisicamente para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira. A tendência é que contra o Fortaleza, como eu disse, só o Hugo Souza, os demais, todos os reservas do Corinthians. Só que o problema disso aí também, por outro lado, é a situação do Timão no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vence há 3 jogos. Os últimos 3 jogos, o Corinthians não venceu nenhum. E nas últimas 8 rodadas, o Corinthians só tem uma vitória contra o Ceará lá no Castelão. É muito pouco, o Corinthians está ficando muito longe do G6, mas, pelo jeito, vai ter que, de novo, precisar dos seus reservas para tentar vencer o Fortaleza domingo na Neoquímica Arena. Que missão do Dorival Júnior, né? Tem o Palmeiras ali, mas a situação do brasileiro não está boa, o elenco não é muito equilibrado, time titular muito diferente do time reserva, essa é a situação. Esse é o planejamento. Agora eu vou passar para vocês dizer o que vocês acham, o que vocês fariam no lugar do Dorival, hein? Obrigada, Salazar. O que você faria no lugar do Dorival? Eu? É. Colocava tudo os titular. Mas não vai cansar? Não cansa nada. Duro é cansar, é a gente ficar vendo, né, o Maná, Charles, não sei quem. Cansa é a gente que fica na telinha olhando. O que você faria, Alex? O Corinthians vai jogar aqui em São Paulo. O Palmeiras, por exemplo, que é o foco do Corinthians na outra quarta, vai para Salvador jogar com o Vitória, depois volta. É diferente. Eu concordo com o Paulo. O jogador gosta de jogar. O que você acha que o jogador prefere no domingo? Estar em campo ou estar na arquibancada, ou estar em casa e na segunda-feira treinar, na terça treinar e concentrar? Ele quer jogar. Né, Alex? Faz o resultado. Faz o resultado nos 45 minutos. Aí você troca. Aí sim. Aí você troca. Aí coloca toda a garotada. Aí você coloca, né, o Maná, você coloca. Você coloca Charles, você coloca. Sabe? Mas não dá. Jogar com aquele time que jogou contra o Botafogo, contra o Fortaleza, na Neoquímica, vai sofrer. Abraço para o Sidney Agostino e para a mãe dele, Helena, que assiste todo dia o Gazeta Esportiva e tem 91 aninhos de idade, hein? Pode falar mais. Tá vendo? Eu tava falando, aí vai lá, pode ficar quieto, você falou. Eu não falei para ficar quieto. Agora, tá escrito lá no GC antes, estava escrito, Timão é favorito contra o Fortaleza, joga em casa, teoricamente é favorito, porém, se o Dorival resolver colocar o time reserva, o Fortaleza é o favorito. Se jogar o time reserva... O Fortaleza é o favorito. 2-0 Fortaleza. Se jogar meio mesclado... 1-1. 1-0 Corinthians. E você? Tem que pôr uns jogadores que não jogaram no jogo passado. O Martínez, Carrídio. Mas que mantém o nível do time. Não, Martínez, Carrídio. Eles entraram em campo. Mas não jogaram. Eles entraram em campo, não jogaram. Carrídio é um jogador que pode render muito mais daquilo que nós vimos no jogo contra o Palmeiras. Muito mais. Né? Então tem jogadores ali que precisam de ritmo de jogo. Eu até entendo o Dorival quando fala de um jogo para o outro, são só 2 dias e meio. Mas 2 dias e meio, o Dorival deixa para jogar 45 minutos. Depois de 2 dias e meio, não treina, deixa eles lá, põe 45 minutos e eles vão voltar redondinho para você. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Dos jogadores que o Corinthians tem hoje no banco, quem que poderia manter o nível no time titular? O Angileri, por exemplo, podia ter uma chance na lateral esquerda. O Romero poderia jogar no lugar do Memphis, por exemplo, só para dar uma poupada no Memphis? Joga o Romero não e Roberto. Tá bem, né, cara? Ou o Thales Magno com Mas eu colocaria o Romero. Eu colocaria o Romero, o jogo é aqui, ele faz gol. O Romero parece que quando ele entra no segundo tempo, ele entra... Pilhado e nervoso, aí ele rende. Então deixa ele pro segundo tempo. Eu tô tentando pensar num time misto com qualidade, entendeu? Então eu tô imaginando quais jogadores que hoje são reservas do Corinthians que poderiam jogar sem cair tanto.
a qualidade do time. Então, por exemplo, Thales Magno no lugar do Memphis. Vocês poupariam, por exemplo, Garro, Memphis, Todos ao mesmo tempo, não. Yuri Alberto? Todos ao mesmo tempo, não. Não. Eu daria uma pausinha nesse momento pro Yuri. É que tá voltando agora de Tá voltando contusão. agora, tem que também ter acho. mais calma com esse Aí jogador. Aí pode pôr o Romero. Aí põe o Romero lá. Agora deixa o Garro lá, vê até quanto ele consegue jogar. O Memphis também, que O Bidon foi reserva, foi titular. não jogou bem no jogo contra o Palmeiras, fez o gol, mas não Bidon jogou foi bem. reserva? Bidon Foi foi reserva. reserva, Agora, foi me dá titular. um minutinho, a gente já vai continuar a resenha. E no domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Fortaleza, essa partida na Neoquímica Arena, com transmissão Globo e Premier. E aí tem um lance que é interessante, né, pra gente saber como é que os técnicos vão montar essas equipes para essas partidas, pensando que tem uma Copa do Brasil no meio da semana. E claro, é um derby, é uma prioridade aí dos times. Por isso o Samir Carvalho entra com a gente para falar do lado corintiano. Eu vou até levantar aqui para pegar um ele cafezinho. vai pegar um cafezinho porque tá na hora. Ah, não Hoje é- até eu vou querer café, André? Eu vou te servir, vou te servir. Ah, você é muito querido. É porque Obrigada. quando o Samir Chaldi é o Samir Carvalho chega, é cafezinho. Esses dois que são os poderosos. É, Samir Carvalho, mas se espirrar, saúde. Saúde. É que eles são muito poderosos, esses charadas. Samir, chega mais, meu amigo. Boa tarde pra você. Me conte desse Corinthians. Será que o Dorival vai com força máxima? Vai com trio? Já até rolou essa pergunta aqui no chat agora há pouco. Se vai com Yuri, com Garro, com Memphis. O que é que o Dorival tá pensando? E você tem notícia de Memphis pra trazer pra gente, né? Boa tarde, Luísa, PVC, Nana, quem nos acompanha no de primeira. A ideia é que vá um time misto, né? O Corinthians deve poupar no final de semana contra o Fortaleza. É claro que não vai ser um time totalmente reserva. O Dorival, ele reuniu a turma lá no CT Joaquim Grava e falou que só vai decidir isso amanhã. Então, o que a gente está falando aqui não dá para cravar nada, né? Não dá para dizer realmente se o Corinthians vai com reserva, só com as reservas. Eu, né, conversando com algumas pessoas, acredito que vai ser um time misto. É porque alguns jogadores realmente têm sentido bastante a questão física, caso do Carrídio, né, caso do Martínez, muitos jogadores no Corinthians, o próprio Memphis também. O Yuri está voltando agora, precisa até de ritmo de jogo, talvez possa ser uma surpresa, assim, né, boa para o torcedor corintiano, o Yuri em campo. Mas podemos ter um time misto nessa partida contra o Fortaleza, até porque se o Corinthians jogar com os titulares no domingo, vai ter dificuldades, principalmente nessa questão física no jogo de volta, né, da Copa do Brasil decisivo contra o Palmeiras, Luísa. E PVC, do lado do Palmeiras, é um Abel que vai mexer nessa equipe, pensando na volta, no desgaste, tem uma viagem também, né? É um Abel que vai fazer modificações? Ele vai mudar. Eu não sei quanto ele vai mudar, mas ele tem problema grave na zaga. O Fux, né? O Fux tem uma lesão e o Murilo ainda tem. O Murilo talvez volte na Libertadores, talvez volte em Lima na Libertadores. Ele vai com Mikael e Gustavo Gomes. Provavelmente. Com Benedetti no banco. O Gustavo Gomes também está precisando descansar um pouco, porque também tem uma sequência gigantesca de jogos. Só que não dá para jogar Benedetti e Mikael, não dá em tese, né? São dois zagueiros canhotos. Então vai ser Gustavo Gomes e Mikael. Ele pode voltar com o Marcos Rocha para descansar o Giai, mas não acho que seja fundamental o Giai descansar, porque o Giai tem muito fôlego. Ele pode descansar o Piquerez e colocar o Vanderlan. Ele pode tirar o Aníbal e colocar o Emi Martínez. Ou ele pode colocar até uma linha ali defensiva com o Piquerez. O Piquerez já fez essa função. Mas eu acho que o Piquerez teve a lesão, ameaçou a lesão semana passada, quando ela jogou. Verdade. Ele vai precisar... Isso aqui não é... Uma informação é que o Piquerez esteve perto de lesão, teve um problema físico e não jogou contra o Fluminense. Mas o ponto central é, se você teve uma lesão ali atrás, é possível que ele poupe. Ninguém está dizendo isso. Eu não tenho time de... Não tenho nenhum informante na parte de cima do prédio lá do Jardim das Perdizes que dá para ver o treino. Então, não tenho a certeza disso. Até porque quem está lá hoje vendo o treino não está sabendo qual é o time, porque não colocou o time para treinar. Mas o Abel, ele treina uma, duas, três situações. O João Martins faz o trabalho de bola parada, o Castanheira tem ali o trabalho tático dele. Mas o Abel só avisa os jogadores quem vai jogar na palestra. Na palestra. Vamos arriscar aqui. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Mikael e Vanderlan. Emi Martínez e Lucas Evangelista. Facundo, Veiga e Sousa. E Lopes na frente. Tá aí, um esboço de uma equipe que deve ir a campo. De repente o Alan Elias pode ganhar uma chance aí. Pode ser, Alan. Agora, Samir, do lado do Corinthians, a gente falando aí dessas possíveis mudanças e tem também a questão do Memphis, né? O Memphis começando um novo ciclo aí com metas de bônus bilionários aí no Corinthians, que é uma matéria que você traz no All Sport, né? Conta essa história pra gente. A primeira meta já terminou, né? O Memphis, ele alcançou mais de 17 milhões de reais em metas, né? Em bonificações por participações em jogos, também participações em gols e assistências, né? Só para a gente entender, a gente tem até uma tabelinha.
Ele, por participar de 15 gols do Corinthians, né, seja marcando gols ou dando assistências, ele ganhou mais de 1,5 milhão, né? R$1.575.201, né? Então a gente vai arredondar para ficar mais fácil o nosso tempo. 1,5 milhão também por participar de 20 gols, depois mais 1,5 milhão por participar de 25 gols, e ele quase alcançou, né, 1,5 milhão na questão dos 30 gols, faltou apenas um gol. Se ele bate o pênalti, por exemplo, e marca contra o Palmeiras, ele ia ganhar mais 1,5 milhão. E ele também teve as participações, né, por jogos, né, por atuar. Em 50% dos jogos do Corinthians, ele conseguiu 3.150.000, 1,5 milhão mais 1,5 milhão por participar de 60% dos jogos, e mais 1,5 milhão, não estou arredondando, mas é 1.575.000, por participar de 70% dos jogos do Corinthians. O valor total disso é R$17.327.211. Só isso? Lembrando que ele ainda tem 4 milhões para receber, né, da premiação do Campeonato Paulista, e ainda tem mais para receber, são parcelas semestrais, mas aí não é o Corinthians que paga, é a patrocinadora. São 4 parcelas semestrais de 2.525.000, que é a patrocinadora que paga. Então, se a gente for somar aí um salário dele de 6 milhões, mais 17 milhões, mais esses 4 milhões de premiação, enfim, mas é muita grana, né, que o Memphis tem para receber do Corinthians num contrato feito aí pela diretoria de Augusto Melo. Eu estava aqui fazendo a conta para saber quanto dava em euros. Aí o Samir fez a conversão mais exata. Ele disse 17 milhões de reais é muita grana. É a conversão exata. É melhor se converter. É um resumo, né? Em 2.600.000 euros. A conversão certa é como que diz o Samir. Muita grana. Muita grana. PVC, você trouxe entre as nossas sugestões aqui abordar a questão do impeachment, que não é nesse sábado, é no outro, né? E aí os sócios vão votar. Para quem não se lembra, né, o Augusto ele foi afastado da primeira votação feita pelo Conselho Deliberativo, mas agora precisa da votação dos associados. E os associados vão decidir se ele vai ser, de fato, empichado ou se ele volta ao comando, à presidência do Corinthians. O que você acha que pode pesar? E aí a gente tem que ver quem vai comparecer. São mais de 10 mil sócios, né, que estão aptos a estarem presentes, a participarem dessa votação. A gente tem que ver quem é que vai estar presente nesse momento. Apesar de precisar ter um certo cuidado para não fazer política, é importante dar informação. Então, assim, claro que tem muita gente querendo passar informação, dizendo que, olha, se acontecer isso, vai gerar instabilidade no Corinthians, o Augusto não pode voltar porque pode gerar instabilidade. Mas pode. Claro que o sócio tem que ter liberdade para votar, e a gente sabe que tem um monte de promessa nos bastidores de dizer, se você votar pela continuidade, vou dar emprego para o seu filho, vou dar emprego para sua filha, vou dar cargo para não sei o que lá. Isso no clube está acontecendo, não deveria acontecer, mas acontece. Ponto parágrafo. Além do impeachment, que já foi formalizado e que a Assembleia Geral vai votar no dia 9, sábado da semana que vem, tem mais 5 processos de impeachment. E tem a questão do processo criminal que está rolando contra o Augusto Melo. Então, o que vai acontecer? Se a Assembleia Geral, às 10 da noite de sábado, dia 9, votar pelo retorno do Augusto Melo, às 10h30 da noite vai ter um processo de entrada para tirar o Augusto Melo pela improbidade administrativa. Se não passar a questão da improbidade administrativa, vai entrar um outro processo de impeachment e você vai votar o próximo processo de impeachment. E se não passar, vai ter mais um, e depois mais um, e depois mais um, e depois mais um. O que significa que você vai inviabilizar o Corinthians. Porque você vai passar os próximos 6 meses, os próximos 8 meses, votando um processo de impeachment, depois outro processo de impeachment, depois outra Assembleia Geral, depois outra Assembleia Geral. Então, isso tem, de fato, hoje, um risco institucional para o Corinthians. Ainda que eu saiba que, ao dizer isto, tem um jogo político acontecendo, né? Ou seja, tá um monte de gente querendo que eu venha aqui dizer que é um risco institucional para o Corinthians, porque vai induzir o sócio a votar. O sócio tem que ter liberdade para votar. Mas que existe um risco institucional, existe. Porque você tem 5 processos de impeachment para votar e você tem o afastamento por improbidade administrativa. O sócio vai votar na Assembleia pelo retorno dele e vai ter o risco dele ser afastado mesmo assim. É muito problema, né? Complexa a situação. Samir, vamos despedir de você já, hein? Obrigada. Beijo para você. Valeu, beijo, tchau, tchau. O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, de olho no jogo do próximo domingo, contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. A novidade do dia ficou por conta do volante Maicon, que deu um passo importante na recuperação da lesão muscular no músculo posterior da coxa direita, ao iniciar a transição do departamento médico para os gramados. Ainda não há um prazo específico para que o meio-campista volte a ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior.
mas a tendência é de que seja nas próximas semanas, já que a transição é o último estágio antes da liberação para os treinamentos com bola. Peça importante no elenco, Maicon sofreu a lesão no jogo contra o Ceará, no Castelão. No retorno a São Paulo, teve a lesão diagnosticada e, desde então, ficou em tratamento intensivo no CT Joaquim Grava com o departamento médico do Timão. Em campo, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de pressão pós-perda da bola com todo o grupo. Depois, os titulares no derby da última quarta-feira, contra o Palmeiras, voltaram para a parte interna do centro de treinamento para concluírem o trabalho regenerativo. Desta forma, a comissão técnica encerrou o treinamento apenas com os reservas em campo. Os jogadores trabalharam os lances de bola parada e, antes do término da atividade, fizeram exercícios específicos para cada função. O Corinthians vai jogar com time misto contra o Fortaleza, já que o foco está voltado completamente à Copa do Brasil. O Alvinegro venceu o rival Palmeiras por 1-0 no jogo de ida e agora joga por um empate no Allianz Parque para ficar com a classificação às quartas de final. O duelo de domingo está agendado para as 16 horas na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 11ª colocação com 21 pontos ganhos.